todos. Dando início aqui a mais um episódio no canal. Hoje eu vou estar analisando o bairro do Leme, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece ainda essa ferramenta do Data, eu desenvolvi esse sistema de análise de inteligência imobiliária a partir de um banco de dados que a própria Prefeitura do Rio de Janeiro disponibiliza, com todas as transações reais de compra e venda de imóveis aqui no Rio de Janeiro. Ela já está disponível para assinatura, essa plataforma. Eu vou estar acessando aqui com vocês para a gente poder estar filtrando os dados do bairro do Leme, e eu vou estar utilizando os dados do ano de 2025, pois já é um ano consolidado, já tem todos os dados de janeiro a dezembro. Então, se tiver alguma sazonalidade ao longo do ano, e é um bairro muito forte para Airbnb, né? Ele fica próximo aqui a Copacabana, a gente consegue identificar qualquer sazonalidade. Aí já é interessante aqui, vou falar brevemente, que esse banco de dados ele é todo o Rio de Janeiro. Então, para quem aqui do Rio de Janeiro conhece o Complexo do Alemão, tem vendas, por exemplo, de apartamentos ali, Minha Casa Minha Vida, que possui registro, que está dentro do sistema. Então, é um sistema bem completo. Tem todo o Rio de Janeiro. Eu vou filtrar aqui o bairro do Leme. E aqui a gente tem, por exemplo, aqui, lá no bairro do Leme, ó, nesse card aqui, tipos de imóveis negociados, eu vejo que o negócio mais forte no Leme é apartamento. Tem vaga de garagem, tem loja, dados de 2025. E aí eu vou filtrar apartamento, então, que é a nossa análise aqui de hoje. Então, aqui vamos analisar um pouco o bairro do Leme. O bairro do Leme ele teve 267 vendas. O maior volume de vendas se concentra nessa faixa de metragem entre 71 e 100 metros quadrados. Foram mais de 146 vendas de apartamento. E o maior valor do metro quadrado está em apartamentos pequenos, de 0 a 30. O valor médio do imóvel no Leme é em torno de R$ 800 mil, e o valor médio de metro quadrado em torno de 11 mil. E a gente consegue aqui identificar o comportamento do metro quadrado ao longo do ano. E se eu quiser, por exemplo, analisar o comportamento de estúdios no Leme, né, que seria um mercado mais forte ali de Airbnb, eu posso estar filtrando aqui, por exemplo, de 0 a 30 e 31 a 50. Eu consigo ver, por exemplo, o comportamento específico desse tipo de apartamento no Leme. Então, com isso, eu consigo identificar momentos melhores para vender. Por exemplo, aqui próximo ao final do ano, talvez começa a valorizar bastante o metro quadrado em virtude das festas de final do ano. Então, tudo tem o seu momento certo ali da gente estar entrando no mercado e estar saindo. Tá? Para o investidor é interessante estar analisando essas informações. Eu coloquei aqui dados de 2025, mas, por exemplo, se eu desmarcar 2025 aqui na plataforma, ele puxa todas as vendas do Leme de 2006 até 2026, tá? Então a gente consegue identificar bastante informações aqui com esse sistema. Seguindo aqui a análise do bairro do Leme, eu tenho aqui um total de 267 vendas, tenho mais de 210 milhões de reais negociados no bairro do Leme em 2025. E aí, como a gente identificou, o maior volume está nessa metragem de 70 a 100. E aí, para cada faixa de metragem, a gente repara aqui que o metro quadrado da faixa, ele diferencia. Então, o pessoal tem muito o hábito, né, de utilizar o metro quadrado do bairro para apartamento, mas dependendo do tamanho do apartamento, o metro quadrado ele vai variar. Por isso é importante a gente estar analisando os dados para sempre fazer o melhor investimento com a maior segurança possível, tá? E esse gráfico aqui de melhor oportunidade, eu consigo identificar no bairro completo a diferença entre o valor médio dentro daquela faixa e o valor, né, os 5 maiores metros quadrados negociado naquela categoria também. E eu verifico qual é o potencial que eu tenho para esticar, para agregar valor com uma reforma estratégica. Então, para cada faixa, tem um potencial ali de esticar. E eu também posso analisar isso por rua, né? Se eu vier aqui na aba de endereço. Então, a ideia aqui foi analisar de uma forma mais macro o bairro do Leme. Então, por exemplo, o bairro do Leme aqui de 2024 para 2025, ele teve uma valorização de 9,4%, né? O tamanho médio do apartamento em torno de 85 metros. E esse aqui é o bairro do Leme. No próximo vídeo, na quinta-feira,
eu vou estar trazendo aqui como investir até R$ 600 mil no Leme com segurança. Então, para quem conhece o bairro do Leme, ele fica próximo à Copacabana, tem também algumas comunidades próximas, e isso pode trazer algum tipo de risco ali, ou travar, né? Acabar travando o capital se a gente não conseguir analisar melhor os dados. Só para finalizar aqui o vídeo, eu tenho essa informação, por exemplo, aqui de liquidez, e aqui eu tenho, por exemplo, uma informação que 70% de todas as vendas de apartamento no Leme estão concentradas em 3 ruas. Então, se eu não estou nessas 3 ruas, eu já posso estar correndo risco ali com o meu capital. Então, eu vou trazer melhor essas informações no vídeo de quinta-feira. Se tu ficou interessado nessa plataforma, ela já está disponível para assinatura. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Tem a opção de análise gratuita também, com dados do ano de 2024 e 2025, onde a gente consegue olhar ali o comportamento por tipo de imóvel, inclusive sala comercial, com os dados reais de mercado, né? Os dados de venda fechado, tá bom?